Falando sobre este assunto que nós já adiantamos aqui no Linha de Frente, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, renunciou ao cargo e à liderança do Partido Liberal. Trudeau ficará no poder até que o partido encontre um substituto. Nós vamos acionar agora ele, o Luca Bassani, nosso correspondente internacional, que tem todos os detalhes a respeito dessa notícia. Luca Bassani, tá elegante, hein, Luca Bassani? Bem-vindo. Muito obrigado, Kobayashi. Boa segunda-feira a todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. E uma notícia importante, considerando que o Canadá é também um dos países mais ricos que temos no continente americano, faz parte do G20, faz parte do G7 e também, muitas vezes, acaba tendo na sua política interna algo que reverbera a partir dos Estados Unidos e dos outros países do Ocidente. Justin Trudeau, o líder do Partido Liberal, do partido de centro-esquerda até a esquerda, que liderou o Canadá desde 2015, portanto há mais de 9 anos, hoje anunciou a sua renúncia não só ao cargo de primeiro-ministro, mas também à chefia do Partido Liberal para as próximas eleições. No calendário eleitoral do Canadá já estava planejado, já estava previsto que eleições legislativas deveriam acontecer até outubro deste ano de 2025, que provavelmente serão antecipadas. O fato que levou Trudeau à sua renúncia são as mais novas pesquisas que mostram que não só a sua popularidade derreteu, mas também as intenções de voto do Partido Liberal, que na última eleição, há cerca de 4 anos, era por volta aí de 1/3, 33%, 34% de todo o eleitorado e hoje está na faixa dos 16%. Então, praticamente caiu pela metade, ele não teria a chance de vencer sendo o candidato. Agora a opção dos liberais é escolher um nome mais competitivo, mais carismático, ao mesmo tempo que o Partido Conservador, liderado por Pierre Poilievre, eles têm a grande vantagem de ter feito essa oposição por 9 anos e está em um momento de alta popularidade deste líder bastante carismático e que já aparece com 42%, 45% das pesquisas. Um dos fatos principais que levou à queda de Trudeau é a questão econômica. O Canadá passa por uma inflação bastante alta, um alto custo de vida, principalmente nas grandes cidades, se considerarmos o preço do aluguel, o preço do combustível, a inflação dos alimentos, além, é claro, de dados econômicos que mostram que quase 1/4 da população foi relegada a uma situação de pobreza ou a estar mais pobres do que estavam antes do seu governo, além, é claro, dessas questões relacionadas com a política verde, que aumentou o preço da energia, o preço do combustível e as questões migratórias que fizeram com que em algumas cidades a criação de guetos aumentasse a sensação de pouca segurança, né? Aumentasse a sensação de violência em algumas localidades. Então é exatamente por isso que muitos canadenses querem mudança e tudo indica que o Partido Conservador, como o Zagarino estava falando, essa guinada à direita também aconteça no Canadá e aí a proximidade entre os canadenses e norte-americanos fique aí referendada, considerando essas dificuldades nos últimos meses, né, nas últimas semanas, entre Donald Trump e os canadenses, já em um discurso bastante truculento que levou até Trump a dizer que anexaria o Canadá, que nós obviamente sabemos que é uma brincadeira, mas mostra esse cenário de animosidade entre dois países que são muito amigos, são parceiros comerciais e também tem uma história muito parecida em vários aspectos. Muito bem, Luca Bassani, fica por aqui com a gente no Linha de Frente. Daqui a pouco você volta com mais informações sobre Venezuela. Por enquanto, a gente debate esta renúncia desde Chocari. De alguma maneira, essa renúncia do primeiro-ministro do Canadá, ela alimenta um discurso que tem sido um pouco constante mundo afora, que é o de que a cultura woke não para de pé se a economia não ajudar. Então não adianta ter o discurso alinhadinho, bonitinho, sustentável, inclusivo, fofo, lindo, perfeito, se o povo não estiver vendo a economia girando. A gente viu a vitória do Donald Trump, a gente viu a vitória do Milley. Você acha que isso aí entra também nessa mesma vala ou não? Abre aspas aqui, né? Mas é economia, estúpido, né? No fim é isso, se a economia não gira. Aqui no Brasil a gente debateu muito isso durante as eleições municipais, não quero trazer a pauta para o Brasil, mas a gente debateu muito, inclusive, essa cultura aqui da esquerda, né, de como isso não conseguiu avançar, justamente pelo fato da esquerda não ter entendido essa mudança econômica brasileira, né, de uma periferia que quer ascender, uma periferia que quer crescer e não com aquela burocratização do Estado. O PIB tem que aumentar, a economia tem que andar, o PAC tem que funcionar. Então, essas culturas elas não permanecem de pé se não tem uma base muito forte. E a base de qualquer país é a economia, né? No caso do Canadá,
o Trudeau já vinha sofrendo um desgaste, né? Teve alguns escândalos, tinha um desgaste ético aí no meio disso tudo, então já era previsível uma saída dele, que aumentou com a saída da vice-primeira-ministra em dezembro, se eu não me engano, acentuou a crise em torno do nome dele. E agora isso abre espaço para os conservadores entrarem em cena, né? E também deve impactar a relação com os Estados Unidos. Por quê? Porque daí vai impactar a relação Estados Unidos e Canadá em relação à transição energética. O conservadorismo deve crescer mais ainda no Canadá. Isso vai apontar também para uma questão da imigração no Canadá, que a gente sabe que com o Trudeau ela foi bem mais liberal. Então agora a gente deve ver os conservadores no Canadá e as relações com os Estados Unidos elas devem normalizar já já. Como é que vai ficar a relação com os Estados Unidos a partir desta renúncia? Henrique Kriegner. Se os conservadores de fato assumirem aí, que é o que tudo indica, deve ser muito positiva. Eu acho que o mundo agora pode respirar um pouco mais aliviado. Trudeau não era um bom líder e um bom exemplo para a comunidade internacional. Foram vários os escândalos de corrupção envolvendo o nome do Trudeau e a família dele também, ao longo desses 9 anos que ele foi primeiro-ministro. Seu pai também já havia sido primeiro-ministro do Canadá. Também vários problemas, autoritarismo muito forte e presente. Quem não lembra daquela paralisação no Canadá dos caminhoneiros, em que os caminhões simplesmente paralisaram o país e ele então se usou da lei de emergência para colocar quase boa parte ali da liderança na cadeia, mas para poder desobstruir as vias também. Foram vários os exemplos em que Trudeau mostrou a sua veia autoritária e também trouxe ali normas muito, muito duras contra a utilização de combustíveis fósseis. E existem províncias no Canadá que dependem altamente desses combustíveis e estão pagando hoje cargas tributárias muito grandes, simplesmente porque o governo ali canadense e na pessoa do Trudeau decidiu que agora não se poderia mais usar esses combustíveis fósseis da mesma maneira. Então, coisas assim que foram somando não só ao ambiente de crise e instabilidade econômica que o mundo inteiro está passando, especialmente no Ocidente, mas ao desconforto doméstico. O Trudeau foi essa marca de alguém que priorizou a pauta ideológica acima do bem-estar dos seus próprios cidadãos e bem-estar tanto econômico quanto também social. Fez o que queria, o que achava que era o certo, ao invés de priorizar o que desenvolveria a nação. E um dos pontos principais, acho válido comentar, que iniciou essa discussão toda e fez com que ele chegasse no dia de hoje renunciando ao cargo, foi um embate que ele teve com a ministra das Finanças do Canadá, em que, na ocasião, o Trudeau queria implementar um pacote de aumento de gastos públicos no país. Em um momento em que a economia não ia bem, um momento em que as pessoas estavam com dificuldades de consumo, guetos se formando pelo país, as pessoas com baixo poder aquisitivo, o primeiro-ministro tentar aumentar ainda mais os gastos públicos era um tiro no próprio pé e que prejudicaria ainda mais os canadenses. Nesse momento, a ministra das Finanças, a Freeland, disse que não iria acompanhar essa decisão, então ele tentou destituí-la. E naquele momento que ela tentou destituí-la, não conseguiu. Na sequência, ela renunciou ao cargo e aí começou um movimento insustentável até chegar no dia de hoje com a sua renúncia.